Espiritismo. Eu acho que esse assunto é o mais básico, né, da doutrina espírita, e o mais engraçado é que, por ser o mais básico, foi o que me pareceu mais difícil preparar até agora, porque é muito difícil realmente passar a mensagem do que é espiritismo em uma reunião. Eu tenho estudado o espiritismo, eu tenho tentado segui-lo, implementá-lo na minha vida durante muitos e muitos anos. E até hoje eu tenho dificuldade quando uma pessoa me pergunta na rua assim, mas o que é espiritismo? É muito difícil a gente falar, a gente explicar. Onde você vai hoje à noite? Né? Você pensa assim, como que eu explico, como que é? Então realmente é um tema que mexe muito com a gente, que nos transforma, que nos modifica e que é quase sem palavras para explicar o que ele é. Então eu vou tentar, nessa 1h30 que a gente tem aqui, dar uma pincelada, né? Falar mais ou menos uma ideia do que é o espiritismo. E a gente, na confraternização depois, a gente pode continuar conversando, falando, mas desde já o meu convite é que a gente não pense que o que eu falar aqui é o espiritismo completamente, porque realmente não é, né? Então, eu vou começar o estudo com uma pergunta assim, o que é o espiritismo, já de cara? Para a gente já começar a pensar. Ela não vai responder, mas ela já vai dar o primeiro passo. A gente poderia começar a pensar em o que são os outros ismos, né? Para a gente poder falar o que é o espirituísmo. E se a gente pensar o que é o cristianismo, os ismos são um conjunto de ideias em torno de uma ideia principal, né? E o cristianismo é o ismo ao entorno do Cristo, né? É um conjunto de ideias que em torno da ideia central que é o Cristo. O islamismo é um conjunto de ideias em torno do Islã, né? Que é a comunidade que segue a Maomé. O budismo é um conjunto de ideias em torno da filosofia de Buda. E o espiritismo é um conjunto de ideias em torno do espírito. Então a ideia central do espiritismo é o espírito. Mas o que é espírito? Quando a gente fala de espírito, eu já penso em alguém que vai vir de noite puxar o meu pé, quando eu estiver dormindo. Já é uma palavra carregada, né? Que infelizmente tem uma conotação pesada e negativa na sociedade. E agora eu estou descobrindo que não é só na sociedade brasileira. Na sociedade latino-americana e algumas outras pessoas também que já foram mais ou menos interessadas. Então a gente precisa, em primeiro lugar, abster da ideia de espírito é aquela coisa que está do lado de lá, né? Que nós aqui somos diferentes dessa coisa que está do lado de lá. E a gente tem que começar a colocar na nossa ideia que espírito é aquilo que sobrevive a tudo, que não está sujeito às transformações da matéria. E se eu sou independente da matéria, depois que a minha matéria morre, que minha matéria acaba, eu sou um espírito, então. Então nós não temos um espírito, nós somos um espírito. Essa é a grande diferença. Então, o espiritismo é a ideia, o conjunto de ideias em torno desse ser que sobrevive a tudo. Desse ser eterno, que vai viver aí para sempre e não vai acabar mais. Aconteça o que acontecer, transformações que a matéria venha passar, ele vai estar aí sempre. Então quando a gente começa a ver espírito desse jeito, fala assim, opa, eu sou o espírito e eu sobrevivo à matéria, independente se eu sou capaz depois de velar, de cuidar, de acompanhar os meus entes queridos que ficam aqui quando a minha matéria acabar, então eu começo a falar assim, opa, chega de preconceito, porque eu sou um espírito, né? Então eu não posso ter preconceito comigo mesmo. Então o espiritismo é um conjunto de ideias que estão centralizadas nessa peça principal que é o espírito. Tá legal? Mas aí a gente vai entrar em mais detalhes mais pra frente. Esse ser espírito que sobrevive à matéria, ele é uma ideia que já vem desde quando a gente consegue
buscar no passado, na história. Há 90 mil anos, por exemplo, a gente já tem um caso que aconteceu coincidentemente em Israel, de um enterro de morto, onde eles colocaram peças, materiais junto com o morto. Por que colocar peças junto no caixão dele na hora de enterrar? Para quê? É porque se espera que esse morto sobrevive e que ele vai precisar dessas coisas que estão com ele. Então, há 90 mil anos a gente já tem catálogos de que as pessoas já pensam que há alguma coisa em nós que sobrevive, né, que continua vivendo, porque é muito difícil aceitar a ideia de que tudo isso que eu estou passando aqui, esses sofrimentos, esse aprendizado vai se perder, vai acabar. E essa ideia, então, nós vamos estudar um pouquinho dela, como que ela veio progredindo no tempo, para a gente chegar no Espiritismo. Seguindo, né, mais recentemente, há 3.500 anos mais ou menos, a gente já tem registros dos iniciados egípcios. Eles tinham sacerdotes que aconselhavam nas colheitas, que aconselhavam nas guerras. E nas pirâmides, os egípcios enterravam os seus faraós com muitos bens materiais. E eles não deixavam o povo saber dessas ideias, porque eles queriam ter o temor do povo para ele, porque eles tinham mais conhecimento que o povo e eles podiam realmente liderar o povo. Então era bom que eles tivessem um conhecimento que eles não tivessem, porque senão eles iam seguir por quê as outras pessoas. Então eles realmente eram iniciados nesses estudos, nesse ocultismo e se comunicavam com os mortos. Era muito comum no Egito se fazer consulta aos mortos antes de tomar uma decisão. Isso era tão comum que eles faziam isso a nível familiar já. Cada família tinha as suas consultas, os seus conselheiros que eles buscavam. Tanto é que chegou ao ponto mais para frente de Moisés ter que proibir isso, porque era uma coisa muito enraizada na cultura da sociedade. O José do Egito, não sei se vocês já viram falar, ele era filho de Jacó, que teve 12 filhos. Jacó era filho de Isaías, se eu não me engano. Deixa eu ver como que ele era. Não, de Isaac. Isaac era filho de Abraão, que era o tronco central dessa civilização, né? O José, que foi um dos 12 filhos de Jacó, que não era filho primogênito, mas era o preferido de Jacó, porque ele era filho da Raquel, que era a esposa preferida dele. Ele foi banido pelos outros irmãos lá para o Egito. Foi vendido como escravo. E lá, com essa característica que ele tinha de consultar os mortos, ele conseguiu dar conselhos para as pessoas, até o ponto de que o faraó falou assim: mas esse cara que está dando conselho aí para todo mundo, eu quero ver o que significa o sonho que eu tive das 7 vacas gordas comendo as 7 vacas magras. Ou melhor, as 7 vacas magras comendo as 7 vacas gordas. E ele consultou os espíritos, o José, e falou para o faraó que viria, depois de 7 anos de fartura, 7 anos de seca. Então, e isso realmente aconteceu. Então, a moral desse José foi lá em cima, e ele virou conselheiro principal do faraó, né? Então, isso está relatado na Bíblia muito claramente, e eu só estou usando como exemplo para mostrar que o povo consultava realmente os espíritos. E assim, seguindo na história, nós vamos ver em Levítico e Deuteronômio, isso é celular perto da caixa de som, nós vamos ver em Levítico e em Deuteronômio que Moisés proíbe a comunicação com os mortos, porque ele fala assim: os outros povos que estão aonde nós vamos chegar também comunicam com os mortos, e vocês têm que se diferenciar deles, porque nós acreditamos num Deus único, nós não temos adoração a nenhuma coisa material, a nenhum Deus de ouro, a diversos deuses e nada, e a nossa característica é que nós simplesmente olhamos a Jeová, obedecemos a Jeová e oramos para Jeová. Então ele começou a abolir um monte de outros costumes para fortalecer a característica daqueles povos. Então existe lá na Bíblia, no Antigo Testamento, a proibição de se conversar com os mortos. Quer uma prova maior de que se conversava com os mortos na espiritualidade? Na Antiguidade? Está lá, Levítico e Deuteronômio.
Então isso é só para... Tem também no livro de Samuel, livro 1, capítulo 9, versículo de 9 a 11, que eu busquei, eu achei muito interessante. Ele fala o seguinte, ele fala assim: antes se chamava vidente. A pessoa que antes se chamava vidente, hoje se chama profeta. Então todos os profetas do Antigo Testamento eram videntes, eram gente que via situações do plano espiritual, que tinham contato com o mundo espiritual e que traziam revelações para as pessoas. A Bíblia é riquíssima em comunicação com os mortos, é riquíssima nisso. O próprio Jesus, mais para frente, subiu ao monte e conversou com Moisés e com Elias, no episódio da Transfiguração. E os apóstolos Tiago, Pedro, que estavam junto, viram ele conversando com Elias e com Moisés e falaram assim: mestre, então vamos fazer uma tenda aqui para vocês três passarem a noite, né? Você, o Moisés e o Elias. Então, real e claro para eles que foi o episódio da Transfiguração. Então, mais do que esses episódios, na história antiga, existem muitos outros. Se você for procurar na literatura indiana, na chinesa, com Lao Tse, com Confúcio, está cheio de comunicações com os espíritos, adoração aos antepassados. Vamos subindo um pouquinho mais na história e a gente chega lá na Grécia, mais ou menos 600 a 300 anos antes de Cristo, onde eles faziam consultas às pitonisas, né? No templo de Apolo, por exemplo, eles iam conversar com a pitonisa de Delfos. E essa pitonisa de Delfos é aquela que falou assim, que Sócrates era a pessoa mais inteligente da Terra, mais sábia. E Sócrates falou aquela famosa frase, né? Mas como eu sou mais inteligente se tudo que eu sei é que nada sei? Foi a hora que ela falou, por isso mesmo que você é o mais sábio. Essa sábia, essa pitonisa, ela ficava numa caverna onde tinha emanações vulcânicas. Isso está lá até hoje na Grécia, se vocês procurarem na internet, tem lá a cidade de Delfos, Delphi, né, que chama. E existe lá a ruína do templo de Apolo e tem lá o lugar onde essa pitonisa ela fazia as suas previsões. Então esses ventos vulcânicos mudavam muito a atmosfera do ambiente e eles adoravam essa pitonisa, e a Grécia sempre a consultava para todas as decisões governamentais, todas as coisas que eles iam fazer. Se tornou muito famosa e a cidade hoje é turística por causa disso. Subindo mais, a gente vai passar por Jesus, né, como a gente já falou, e aí depois de Jesus vem na Idade Média também muitos episódios de comunicação com os espíritos, onde a gente vê a Inquisição que perseguiam os bruxos. A gente vê a história de Joana d'Arc, que ouvia suas vozes e liderou o exército francês seguindo as vozes que ela ouvia, e depois ela foi até sacrificada por causa disso. E chegou em 1848, mais ou menos, quando nos Estados Unidos aconteceu uma coisa que foi um fenômeno, uma repercussão estrondosa, que foi o fenômeno das Irmãs Fox. Não sei se vocês já ouviram falar. Isso foi em 1848, haviam 3 irmãs, era a Catherine, Kate, né, eles chamavam, a Margaret e a Leah, não me lembro bem. Elas eram médiums de efeitos físicos e elas tinham capacidade de deixar que as emanações perispiríticas dela fossem utilizadas pelos espíritos para poder fazer influência nos objetos materiais. E se ouviam estalos na casa delas. E os estalos respondiam às perguntas. E isso repercutiu tanto que correu os Estados Unidos e ficou conhecido como o advento do espiritualismo moderno. Porque tem um espiritualismo antigo, que é tudo isso que eu acabei de falar para trás. E com as Irmãs Fox, surgiram depois o fenômeno das mesas girantes, onde a sociedade dos Estados Unidos e depois a sociedade francesa sentavam, como nós estamos aqui, em volta de uma mesa pequena como essa, e estendiam as mãos para a mesa. E a mesa se movia, e a mesa levantava um lado e dava pancadas no chão. E eram fenômenos que distraíam a sociedade da época, distraíam, e eles iam para essas festas de salão, e eles gostavam da forma, da beleza, da distração, das coisas frívolas que aconteciam em torno desse fenômeno. Só que algumas pessoas sérias começaram a falar assim: opa, não é só isso.
por que nós estamos nos divertindo tanto com essas coisas, mas existe alguma coisa por trás, porque essas coisas estão respondendo a perguntas. Se o efeito é inteligente, a causa deve ser inteligente. Então, alguns estudiosos começaram a se preocupar. Nós temos um estudioso que se chama William Crookes, na Inglaterra. Ele estudou a fundo isso daí. Esse William Crookes, ele tem publicações de artigos, ele é inventor de elementos químicos na tabela periódica. É uma pessoa notável que nós podemos procurar sobre ele na internet. Uma pessoa notável, com muita contribuição para a ciência atual. E ele pesquisou sobre esses fenômenos e falou assim, realmente existe uma causa que está fora do mundo onde nós conhecemos. E essa causa tem vontade própria quando ela está fazendo essas coisas. Existe um outro pesquisador muito importante, chama Robert Hare. Ele é da Universidade da Pensilvânia. Quando você escreve o nome dele na internet, você já vê tudo. Existem muitos estudos sobre ele, não só espíritas. E os estudos mostram que ele abriu mão, no final da credibilidade dele, quando ele começou a estudar fenômenos espíritas. As pessoas falaram assim, mas esse cara que tem tantos trabalhos, tantas pesquisas, tantos projetos, agora estudando fenômenos espíritas, e ele falou assim, bom, eu chego à conclusão que os fenômenos espíritas existem, acontecem, e ele tem trabalhos publicados sobre isso. Na França, em paralelo com tudo isso, na idade dos seus 50 anos mais ou menos, existia um senhor que era autodidata, ele nunca fez universidade, mas ele era professor. Ele dava aula de matemática, ele dava aula de astronomia, ele dava aula de química, ele dava aula de pedagogia, ele dava aula de filosofia, e era uma pessoa muito conceituada na sociedade de Paris. Paris não era tão grande como é hoje, e as pessoas eminentes eram conhecidas. E essa pessoa, ela se chamava Hippolyte Léon Denisard Rivail. Esse cara, ele nasceu em Lyon, no sul da França, e foi estudar lá com Pestalozzi, na Suíça. Já ouviram falar em Pestalozzi, é pai da pedagogia? Então ele era discípulo e seguidor de Pestalozzi e trabalhou muito com Pestalozzi. Então o método didático dele era muito bom, esse Rivail, e era um professor notável. Um dia o convidaram para participar dessas reuniões de mesas girantes também. E ele falou assim, bom, eu não vou, porque eu acho que o dia que vocês provarem para mim que uma mesa pode falar, que uma mesa pode entender, pode conversar, aí eu participo disso. Enquanto não me provar, eu acho uma reunião frívola, uma reunião inútil, e eu não vou participar. Acontece que o juiz conhecido dele começou a participar, ele começou a ver os estudos do William Crookes da Inglaterra, ele começou a ver os estudos desse Robert Hare, ele começou a falar assim, meu Deus, tem alguma coisa séria aí. E ele decidiu então participar de uma reunião dessas. Mas completamente cético. E naquela época era muito famoso o estudo dos... ai meu Deus, como chama? Da emanação fluídica dos animais. Era um magnetismo que saía de todos os seres vivos. Era muito comum esse estudo. E ele já estava indo predisposto a achar que isso era mais um desses casos. Então ele foi e começou a estudar, só que ele começou a ver que realmente a causa que estava por trás era uma causa inteligente. Não podia ser explicado pela eletricidade, pelo eletromagnetismo, pelo magnetismo, pelas forças que hoje a gente conhece, já que são as quânticas, por nada, porque não era mecânico. E ele falou assim, bom, isso aí para mim é mudança de vida. A partir de agora eu vou me dedicar a estudar isso. E ele começou a estabelecer métodos mais eficazes de comunicação com esses seres que controlavam a mesa. E ele começou a colocar um conjunto de letras em volta e a mesa começava a ir nas letras. Ou então ele falava assim, sim ou não? Uma batida era para sim, duas batidas era para não. Depois ele começou a pendurar objetos e o objeto começava a ir nas letras assim, pendurado. Depois ele começou a amarrar lápis e o objeto começou a traçar letras já no papel e começou a evoluir tanto até chegar ao ponto de que o médium pegava o lápis e a mão do médium escrevia sozinho. E aí as perguntas e respostas começaram a evoluir muito e ele começou a colocar critério para isso. Ele começou a estudar tão seriamente que naturalmente as respostas que ele começou a obter eram sérias.
Ao passo que outros grupos que se preocupavam com isso de uma maneira mais descompromissada, mais sem critério, começavam a receber respostas que não faziam muito sentido, que eram mais brincalhonas, ameaças, etc. e tal. E ele começou a perceber que existia uma lei de afinidade nisso aí tudo. Que se o grupo era sério, as respostas que ele obtinha eram sérias. E ele começou a perceber que era por esse caminho que ele queria seguir. E ele começou a ditar e a escrever procedimentos. E nesse procedimento ele criou uma revista de comunicação com outras casas onde seguiam as instruções dele para poder fazer esse tipo de comunicação. E ele estabeleceu uma sociedade espírita, que ele chamou de 1000 casas espíritas espalhadas no mundo. E ele começou a se comunicar muito frequentemente com essas casas. E ele fazia perguntas e mandava para todas as 1000. E depois vinha a resposta das 1000. E ele analisava as 1000 respostas. E ele via que todos os grupos sérios tinham uma resposta que era parecida. Ele começou a organizar essas respostas. Vamos fazer perguntas sobre Deus agora. Então ele começava a fazer perguntas sobre Deus e mandava para as 1000 casas espíritas. Depois ele pegava as respostas e analisava uma por uma. E ele começou a publicar essas respostas na revista espírita, que ele chamava. Quando os temas ficaram mais maduros e ele ficou mais sóbrio da ideia, e ele começou a entender mais o que era isso, ele criou um livro, o primeiro livro, que chama Livro dos Espíritos. Mas eu avancei um pouquinho. Nessa comunicação com os espíritos, o próprio ser que estava do lado de lá falou assim para ele. Ele perguntou, o que é você? Esse ser falou assim, eu sou um espírito. Mas o que é um espírito? Ele falou assim, eu sou como você, só que eu já deixei o meu envoltório material. Eu já estou aqui do outro lado. Mas você também vai chegar aqui onde eu estou. E o espírito começou a explicar coisa para ele que ele começou a ficar assim, é tudo novo para mim isso daí, tudo novo. Só que ele ficou tão maravilhado que ele começou realmente a estudar a fundo. Né? E aí ele começou a entrar nas perguntas e aprofundar cada vez mais e entrar em nível filosófico mesmo. E foi longe com as perguntas dele. O Livro dos Espíritos tem 1019 perguntas. Imagina quantas perguntas. E ele organizou tudo isso daí. Por isso, essa pessoa, o Hippolyte Léon Denis Rivail, ele é tão importante para o movimento espírita, para o espiritismo. Porque ele é a pessoa que organizou tudo isso. Hoje, se vocês forem pensar, não existe mais uma figura que está organizando todas as respostas para colocar num livro. Hoje tem livro aqui, livro lá, livro lá e livro lá. E cada um, com a sua base, tem que fazer o critério depois para si mesmo. Então mudou um pouco o panorama agora, né? Bom, mas voltando então. Então ele escreveu esse Livro dos Espíritos. Só que, na hora de assinar o livro, ele não assinou Hippolyte Léon Denis Rivail. Porque um dos espíritos que ele se comunicava frequentemente, e o Allan Kardec não era médium, né? Ele tinha os médiums conhecidos e que trabalhavam junto com ele, mas ele próprio não era médium, ele, através de um médium, ele recebia comunicação de um espírito que se chamava Zéfiro. Esse espírito era o que se chamava de seu guia espiritual. E o Zéfiro contou para ele que numa encarnação anterior, ele tinha vivido entre a França e a Espanha, na região das Gálias, e ele era um druida, que era um sacerdote da época. Ele era um druida gaulês. E naquela vida ele se chamava Allan Kardec. Então ele falou assim, bom, para não misturar a minha vida pública com essa nova doutrina que está surgindo e para que as pessoas não leiam o trabalho só por causa do meu nome, porque ele era muito conhecido na França, eu vou colocar um nome neutro que ninguém conhece aqui nesse livro. E esse livro vai ter que vencer, ele é capaz de vencer só pela autoridade dos conceitos novos que estão dentro dele. E foi o que ele fez um livro anônimo. Allan Kardec era anônimo, ninguém sabe o que é Allan Kardec, e saiu esse livro. Lógico que os espíritas todos compraram e começaram a estudar, e isso propagou com uma força, com uma velocidade incrível. Tanto é que as irmãs Fox, que começaram em 1848, quando foi em 1888, elas se converteram ao catolicismo muito arduamente, e duas das irmãs brigaram com uma das irmãs. E elas decidiram, por tudo por água abaixo, as teorias que elas fizeram da comunicabilidade com os espíritos. Elas disseram
que era tudo mentira, aquelas comunicações, que elas provocavam um fenômeno. Então ela mostrou que ela tinha uma característica no dedo do pé, que ela desenvolveu desde pequena um músculo que estralava com o dedão dos dois pés. E ela, quando colocava esse dedo em contato com um chão de madeira, que a maioria era assim na hora, ela fazia esse barulho, e o barulho parecia vir da madeira, né? Parecia vir do ambiente. E as pessoas não percebiam, porque não estava vindo o som vindo do dedão dela, estava vindo do ambiente, assim, tá, tá. Então as pessoas faziam pergunta e ela respondia com o movimento mecânico do pé dela. E tanto a Margaret quanto a Kate negaram tudo isso publicamente, chamaram uma assembleia muito grande de repórter em Nova York e falaram assim, é tudo mentira, é tudo mentira. Eu acredito na fé católica e isso tudo que nós inventamos é a maior mentira do século. Bom, começou a despencar tudo esse espiritualismo que estava surgindo, blá, blá, era tudo falso, tudo hipocrisia, tudo frívolo. Bom, e o que acontece? Só que nessa altura o livro dos Espíritos já estava consolidado e o conceito que estava lá dentro era muito forte. Então o livro dos Espíritos não perdeu força, por quê? Porque independente de se ela estava mentindo ou não, a verdade é que todos os conceitos que estavam lá tinham força filosófica já. E não independe mais se o fenômeno material que aconteceu é verdade ou não. Porque a filosofia que estava lá era nova e verdadeira e mexia com todo mundo. Aí todo mundo ficou assim, pô, aí o espiritismo não morreu mais, apesar desse golpe das irmãs Fox. Um ano depois, em 1889, as duas irmãs, uma das irmãs de novo, voltou a público e falou assim, eu já estou doente, já estou para morrer, eu não aguento mais sobreviver com a mentira. Era tudo verdade sim. Então, voltou tudo de novo. E aí, o que acontece? A Kate, por outro lado, falou assim, não, era tudo mentira. E a Margaret falou assim, não, era tudo verdade. Então, até hoje, esse fenômeno que aconteceu em Hydesville é confuso, né? E não se sabe realmente, porque uma hora ela falava que era verdade, outra hora ela falava que era mentira. Acontece que, recentemente, fizeram escavações nas casas das irmãs Fox e encontraram o pé rachado, que é como eles chamavam o homem, que era um mascate que vendia coisas e foi assassinado naquela casa, e encontraram uma ossada junto com objetos realmente de mascate. Então esse foi a finalização da história, mas só se sabe hoje, agora nos tempos modernos. Agora em 1900 e alguma coisa já, que realmente tinha uma pessoa enterrada lá. Mas ainda há céticos que acreditam que é uma coincidência. Bom, independente de se esse fenômeno das irmãs Fox seja verdade ou não, a força do espiritismo está no seu conceito e não está nas manifestações materiais. Tanto é que na época de Kardec, muitas manifestações materiais aconteciam. Ele evocava realmente os mortos. Hoje não se faz mais isso. Hoje praticamente acabaram os fenômenos de materialização, os fenômenos físicos, porque passou o momento de despertar as pessoas com fatos materiais. Agora as pessoas com conceito, com conhecimento, já são despertadas pela razão, né? Então mudou. E o objetivo do Espiritismo é realmente esse. O objetivo do Espiritismo não é que todos sejam espíritas. O objetivo do Espiritismo é que as pessoas que já estão no nível de compreendê-lo, que sejam amparadas e que não fiquem aqui perdidas na Terra sem uma base. Então o Espiritismo não é para todo mundo. Ele é realmente para as pessoas que já têm a curiosidade e que quer saber alguma coisa a mais. Então não se preocupem em tentar passar Espiritismo para quem não quer ouvir, né? Porque a principal dádiva que você pode dar para o Espiritismo é a sua autotransformação. Porque quando você se autotransformar, você vai, com o seu exemplo, mostrar para as pessoas que vale a pena ser como você é, né? Então, o maior dádiva que você pode dar para o Espiritismo, se você quer propagá-lo, é dar o exemplo, né? É ser um espírita de verdade, com seus atos, com a sua personalidade, com a sua bondade, porque esse é o verdadeiro meio que você vai realmente fazer uma pessoa se interessar por alguma coisa. Então, é isso. Fechamos a primeira parte. Vamos ver para onde que a gente vai seguir agora. Tá. No livro
dos Espíritos, Allan Kardec se preocupou primeiramente com o aspecto filosófico da doutrina espírita. Então o Livro dos Espíritos é um livro filosófico, não tem nada de religião ali. E não tem ciência ali, porque ele realmente começou a fazer perguntas assim: da onde eu vim? Para onde eu vou? Por que a Fátima está sofrendo? Por que ele está numa cadeira de roda e ele é um magnata? Né? Por que quem age com moral elevada sofre mais do que quem trapaceia os outros? Por que eu vim assim? Ele começou com essas questões. O que é Deus? Né? Para onde que eu vou? O que tem depois da morte? Ele começou com essas questões assim, porque era a primeira necessidade dele. Então ele pegou uma lanterna, né? Um foco bem grande, e bum, acendeu assim e começou a iluminar lá, iluminar aqui, iluminar lá, e ver o que tem aqui, e ver o que tem lá, né? Bom, e o Livro dos Espíritos é isso, é a lanterna do Allan Kardec, fazendo pergunta aqui, fazendo pergunta lá, apontando lá, e ele foi criando tudo isso. Quando a lanterna dele deu uma visão panorâmica, ele começou a fazer assim: meu Deus, então o que eu estou fazendo está errado. Porque eu estou vendo com esse aprendizado meu agora, que o que eu fiz está tendo consequências atuais. E o que eu estou fazendo agora vai ter consequências futuras. Aí essa lanterna começou a falar assim: peraí, então eu preciso iluminar aqui dentro também. Porque senão eu vou continuar sofrendo, porque eu estou vendo agora como é. Aí a lanterna virou para dentro. E aí ele pegou e começou a estudar as consequências de tudo isso que ele aprendeu. O que poderia mudar na vida dele. E mudar na vida das pessoas. Quando ele virou a lanterna para dentro, ele sentiu a necessidade de fazer uma nova pesquisa, uma nova literatura, onde ele fosse mostrar para as pessoas o aspecto do meu comportamento e a consequência que isso tem na minha felicidade e na felicidade dos outros. E foi aí que ele sentiu a necessidade de fazer o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque ele pensou assim, ele estudou muito e falou assim: qual é o maior exemplo de moral elevada que já passou pela humanidade? E ele chegou à conclusão que foi Jesus. Então ele falou assim: então nós vamos estudar a figura de Jesus. E lógico que não foi só da cabeça dele, foi com as instruções dos Espíritos também. E ele compôs então um estudo em volta da personalidade e dos ensinamentos de Jesus. A visão espírita, que é completamente diferente da visão da religião tradicional. E aí ele fez o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele seguiu, nos seus estudos, antes do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um aspecto religioso, ele fez um livro anterior, que é o Livro dos Médiuns. Nesse livro, ele usou o aspecto científico e ele mostrou assim: do lado de lá a gente pode explorar assim, se você fizer assim, a consequência é essa. Você vai ouvir esse tipo de comunicação. Isso acontece, isso é possível por causa das características do nosso corpo. O nosso corpo não existe só o corpo físico, existem outras camadas intermediárias que vão até o espírito. Essas camadas sofrem ações dos elementos que compõem cada mundo. E aí ele foi estudando tudo isso, e aí ele mostrou como que acontece cada fenômeno espírita. Então lá no Livro dos Médiuns está bem claro que tudo isso que acontece de comunicação, de fenômeno espiritual, é um fenômeno da natureza, só que as pessoas ignoram, elas não querem saber. Elas fazem questão de colocar isso no domínio sobrenatural. E ele pegou e falou assim: não, tudo isso está no domínio da ciência, nós podemos explorar isso, porque faz parte do universo. O universo não é o mundo material, o universo é o mundo espiritual. E o mundo material está contido no espiritual. Então, nesse Livro dos Médiuns, ele usou o aspecto científico para trazer conhecimento para nós. Então, veja bem, já falamos de 3, né? O Livro dos Espíritos é o aspecto filosófico. O Livro dos Médiuns é o aspecto científico. E o Evangelho segundo o Espiritismo é o aspecto religioso. Olha as datas. O Livro dos Espíritos saiu em 1857. O Livro dos Médiuns, 4 anos depois, em 1861. Depois veio o Evangelho segundo o Espiritismo em 1864. E ele não se deu por satisfeito. Ele falou: já falei do aspecto filosófico, já falei do aspecto científico, já falei do aspecto religioso.
Mas ele começou a perceber que existia uma... E nesses 3 livros ele brigou muito com os céticos da época, que eram materialistas. Mas ele começou a perceber que ele precisava ir e estender o seu estudo e alcançar as pessoas que eram muito religiosas tradicionais. Então ele fez o livro O Céu e o Inferno. No livro O Céu e o Inferno ele quis estudar quais são as penas e recompensas futuras. E no começo do livro é extremamente filosófico também. E ele começa a analisar por que o inferno não é justo. E por que se Deus é grande, se Deus é perfeito, por que o inferno não pode ser verdade, filosoficamente. Ele começou a estudar por que o céu não pode ser verdade. Ele começou a estudar por que anjo não existe. Anjo no sentido de criado privilegiadamente como um ser superior. Por que não existe? Onde está a justiça suprema aí? Começou a estudar que demônio, um ser que já é mal desde o princípio e que vai ser mal para sempre, também não existe. Ele começou a colocar todos esses conceitos da igreja tradicional dentro dos conceitos espíritas. Depois que ele fez tudo isso, ele falou do nada também, que não existe, do porquê que não existe. Quando ele fez todo esse amparo filosófico para esses conceitos, ele falou assim, agora eu vou mostrar para vocês praticamente o que acontece do lado de lá, relativamente a cada tipo de vida que a pessoa vive aqui. E ele foi interrogar os espíritos. E aí ele pegou e ele começou a trazer casos de qual é a situação atual de um espírito do lado de lá e qual era a vida dele aqui na Terra. O que ele fez aqui e tentar correlacionar. Veja, essa é a vida que ele teve aqui, olha a vida que ele está tendo do lado de lá. Essa é a vida que ele teve aqui, olha a vida que ele está tendo do lado de lá. Essa é a vida que ele teve aqui, olha a vida que ele está tendo do lado de lá. E ele mostrou praticamente aonde está a justiça divina. E que ela é muito maior, muito mais ampla do que 2 sentenças, ou céu ou inferno. Então ele mostrou a sabedoria de Deus, ele mostrou a grandeza através desses exemplos, desses casos verdadeiros que ele trouxe e escreveu no livro. Esse livro, se você pegar para ler, você o devora muito rapidamente, porque ele é muito interessante quando você vê os casos reais. Bom, tá bom, aí fechou isso. E aí ele começou a ter necessidade de continuar com as explicações para as pessoas que eram de religião tradicional. Ele falou assim, mas o que aconteceu no começo do mundo? Será que teve a criação mesmo, como a religião tradicional fala? Será que Deus criou o mundo em 7 dias? E o universo? Será que existe só a Terra? Como que é a vida em outros planetas? Será que existe? Será que um dia nós vamos conhecer outros lugares? Será que existe só esse universo? Então ele criou um livro onde ele estuda o começo das coisas e o final das coisas, como que tudo vai acabar. Aonde que isso vai parar. Então ele fez a Gênese. E na Gênese, que é um livro de 1868, 3 anos depois do penúltimo, ele estuda o começo de tudo e o final de tudo. Aí ele começa a estudar outros temas também. Ele começa a estudar Jesus, a característica humana e espiritual de Jesus, os milagres, as curas de Jesus. E aí tem diversos temas mais num aspecto científico. E o começo do livro da Gênese, que chama Uranologia Geral do Universo, é feito por um espírito. Sabem o nome desse espírito? Galileu Galilei. Ele se declara lá, ele faz todo o estudo de como começou a evolução do universo, do planeta Terra e tudo. É uma coisa maravilhosa, é até difícil de entender porque é muito científico. E no final ele assina, Galileu Galilei. Então realmente é um livro que vale a pena ler. Esses 5 livros são os livros que nós chamamos da codificação básica. Ninguém realmente poderia se declarar espírita sem ter estudado esses 5 livros. Porque não passou pela abrangência dos conceitos espíritas. Mas claro que existem espíritas que já são espíritas pelas suas atitudes, independente de ter estudado um livro ou não. Bom, então agora eu queria entrar na terceira parte do nosso estudo. Não sei se
dá pra gente seguir direto? A terceira parte do nosso estudo, nós vamos estudar... Eu gosto de atenção. A terceira parte do nosso estudo, nós vamos estudar a filosofia espírita. Nós vamos começar a falar do que está dentro do Livro dos Espíritos. E agora é a parte mais importante do nosso estudo, porque até agora era para preparar um estudo, tá? Por isso que eu brinquei, eu gosto de atenção, porque agora vamos começar na parte mais importante. Bom, então tá. A parte primeira, onde a gente pode começar a estudar a filosofia espírita, é Deus. Não tem como falar de espiritismo se a gente não começar a falar de Deus. Antigamente existiam muitas crenças em Deus. E deuses de tudo. Deus do trovão, Deus da colheita, Deus disso, Deus daquilo. E até hoje, se nós formos ver nas religiões que existem no mundo, cada Deus tem uma característica diferente. O Deus dos hindus é de um jeito, o Deus dos cristãos é de outro jeito, o Deus dos chineses é de outro jeito. E, na verdade, já que o Espiritismo fala que Deus existe, qual é o Deus do Espiritismo? O que é Deus para o Espiritismo? O Deus do Espiritismo é um Deus que decepciona muita gente. Porque ele não é um Deus que tem forma, ele não é um Deus que tem uma personalidade, ele não é um Deus que tem sentimentos como os nossos humanos, ele não é um Deus que tem raiva ou que pune. Ele é um Deus muito mais abstrato, muito mais difícil de explicar. Por isso, muitas pessoas não conseguem acompanhar essa ideia. E daí já começa a ver as diferenças, que algumas pessoas não podem, não dá para entender o Espiritismo. O Deus do Espiritismo começa assim: os Espíritos revelam que Deus é a causa primeira de todas as coisas. Mas você fala assim, pô, mas tá fraco ainda, né? Você sabe mais. Causa primeira de todas as coisas. Todas as coisas. O mundo material que nós conhecemos, ele não é o mundo. Existe um mundo que abrange tudo isso muito mais, que não necessariamente existe espaço lá, nem matéria e nem tempo passando. Porque o tempo, o que é o tempo? O tempo é uma característica da matéria. O tempo é só uma referência que a gente mede a transformação de uma coisa para outra. Por exemplo, o tempo é o tempo que a Terra demora para dar volta em torno do Sol. O tempo é o tempo de vida da Cleide. O tempo é o tempo que essa água aí começa a ficar passada. O tempo é o tempo que esse livro envelhece. O tempo é uma referência para nós das transformações materiais. Mas quando você tira a matéria, não tem transformação e não tem ação, não tem tempo. Então Deus, se Ele criou tudo, Ele criou também o tempo. Ele é atemporal. Então não existe falar assim, e quem criou Deus? Porque não existe antes de Deus. Porque se foi Deus que criou o tempo, Deus já era. Entendeu? Então Deus criou o espaço e criou o tempo. Então Ele é a criação de tudo. E aí fica muito difícil a gente concentrar, né? Esse conceito, falar assim, tá bom, eu estou acostumado a ver que Deus é um senhor forte, musculoso, de barba, que dá o dedinho de cima da nuvem para a gente pôr o dedinho com ele assim. Não é. Deus é a causa primeira de todas as coisas. Até aí nós não fomos muito longe. Mas só esse conceito, se vocês forem analisar, já é uma coisa para se pensar sem parar. Né? Causa primeira de todas as coisas, inclusive do tempo e do espaço. Então ele está fora de tudo isso. Aí, quando você começa a observar o universo, você começa a ver a ordem que existe no universo. Você começa a ver que a Lua está rodando em volta da Terra e não é atraída pela Terra e não choca com a Terra. A Lua e a Terra estão girando em torno do Sol. Essa distância que existe entre nós e o Sol, ela é perfeita para ter a vida aqui na Terra. O universo está equilibrado, está se organizando, não está se contraindo. As leis matemáticas que existem, eu consigo com equações colocar um satélite lá no espaço e fazer ele irradiar sinal certinho no mapa do Brasil, com a Rede Globo, chegando até a divisa com o Paraguai, não invadindo o território do Paraguai. Consigo fazer estações espaciais, consigo fazer pesquisa no ramo microscópico, e tudo isso matematicamente descrito.
Se existe a matemática onde eu consigo reproduzir os fenômenos da natureza, então existe uma ordem aí, uma lei. E as coisas não estão aqui acontecendo tudo por acaso, porque existem padrões. Então, até hoje, é mais difícil você determinar na natureza o que não tem padrão do que tem padrão. Por exemplo, eles falaram assim, vamos pegar uma coisa que não tem padrão. Pegaram uma nuvem. Pegaram a nuvem, fizeram a reprodução tridimensional da nuvem no computador. Quando eles fazem uma seção na nuvem, cortam ela e começam a analisar lá dentro, a forma original da nuvem está na forma microscópica da organização dos átomos. Eles falam assim, você pega uma neve, você vê, ela tem cristais, assim, ela tem o formato de um cristal, não sei se vocês já viram. Uma flor, eles começam a achar padrões em tudo. E a teoria que existe hoje, muito conhecida, que chama teoria do caos, mostra exatamente que o caos não existe. Que tudo que você vai buscar, só você estudar, você acha um padrão. Então vamos pensar numa coisa caótica, tá? Você senta num ônibus e abre a primeira janela do ônibus do lado esquerdo e abre a última janela do ônibus do lado direito. O que vai acontecer com o vento dentro desse ônibus? E o ônibus em movimento? Muito provavelmente o vento vai entrar por essa janela da frente e vai sair na janela de trás. Né? A corrente de vento vai estar assim. Nós conseguimos imaginar isso. O que acontece se eu abrir uma outra janela atrás desse lado? A corrente de vento que está entrando por aqui agora vai começar a se dividir. Tá fácil de imaginar ainda, não tá? Então tá bom. Aí eu abro uma janela do meio. Aí eu abro uma outra na segunda lá. Eu abro a terceira e a quinta aqui. Como que vai ser o fluxo de vento aqui agora? Já começou a ficar complicado. É difícil você fazer um modelo matemático para isso. Significa que isso está caótico? Não. Significa que eu não sei matematicamente ainda reproduzir isso. Mas está acontecendo na lei. Conforme a natureza, conforme as leis da natureza mandam. Eu só não tenho conhecimento matemático para definir isso ainda. Isso que eu estou falando para vocês é uma mentira, porque os matemáticos conseguem facilmente ver o fluxo de ar dentro de um ônibus, independe de quanto cada janela está aberta. Eu acho que isso hoje é possível se fazer. Mas para a gente já começa a ficar assim, isso é caótico, eu não quero me preocupar com isso. Então não existe caos. As coisas estão aí por uma ordem. Né? E quando você vê a ordem, você fala assim, nossa, se a obra é perfeita, o artífice tem que ser perfeito. A pessoa que fez tem que ser perfeita. É como você olha um relógio. Um relógio lindo, perfeito, mecanicamente perfeito, lógico que o relojoeiro tem que ser bom. Né? Então se o nosso universo é um relógio, o relojoeiro tem que ser perfeito. Não é verdade? Então o Espiritismo mostra assim que não há efeito sem causa. Isso é um axioma da ciência. Isso é verdade na ciência hoje. Se não há efeito sem causa, então o universo tem que ter uma causa. E se o efeito é inteligente, a causa tem que ser inteligente. E se o efeito é perfeito, a causa tem que ser perfeita. Então pronto. O Espiritismo chegou que Deus é perfeito. Se Deus é perfeito, um monte de coisas são deduzidas a partir daí. E, por exemplo, para ser perfeito, ele não pode ser mais do que um, porque perde-se a unidade, perde-se a característica da perfeição, porque cada um vai querer fazer uma coisa diferente. Se ele é perfeito, ele não pode se transformar, porque se ele transforma, ele muda de estado, e a perfeição não pode mudar de estado, ela já tem que ser perfeita. Né? E aí vai. E quando você analisa todas essas características da perfeição, você tem uma ideia do que é o Deus do Espiritismo. Né? E ele fica pequeno por causa disso, porque ele não está sentado em cima de uma nuvem, dando o dedo para alguém, ou porque ele não está com a cólera dele castigando essa pessoa, ou ele está sentado num trono esperando a gente. Ele fica pior por causa disso? Não, ele fica mais bonito ainda, porque ele começa a ficar condizente com tudo aquilo que a gente vê na ciência hoje. Ele começa a dar respostas para as coisas que a gente está buscando. E não fica mais uma coisa só de crer, de crer, de crer. Fica uma coisa de saber. Né? Porque fala assim, bom, é assim porque eu sei. E aí está um caminho que o Espiritismo foi tomando. Ele foi pelo lado do saber e não pelo lado do acreditar. Então, pela lógica, ele foi deduzindo as coisas. E esse foi o conceito de Deus. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada de Deus nessa primeira parte. Bom, tá bom. Vamos seguir. Deus existe, e se Deus é perfeito, então vamos analisar a nossa vida aqui. Eu nasci,
Eu estou passando por um monte de aprendizados. Tem gente que fala, estou passando por um monte de problema. Né? Estou passando por um monte de aprendizado. São lições dificílimas que parece que eu estou sempre no meu limite. Né? Talvez se fosse um pouquinho mais pesada, eu falava assim, não aguento mais. Se fosse um pouquinho mais leve, talvez eu não daria tanto valor para ela e não tiraria daí o ensinamento necessário. Então parece que as lições são sempre no meu limite. E melhor, eu estou me conhecendo depois de cada lição dessa que eu passo. Eu estou usando com a minha namorada atual a experiência da minha namorada anterior. Né? Os erros que eu cometi lá, eu estou usando agora. Eu estou usando no meu relacionamento com o próximo tudo aquilo que eu aprendi que me fez mal no passado. Eu estou me arrependendo de certas coisas e não estou fazendo mais igual. Né? Eu estou buscando ler, aprender, né? Porque eu não quero depois chegar no final da vida e falar assim, meu Deus, o que eu aproveitei a minha vida? Nada. Eu estou com medo quando a minha mãe morrer, como é que eu vou ficar? Eu vou ficar triste. Então o que eu vou fazer? Eu falo assim, meu Deus, eu preciso aceitar a ideia de que o mundo verdadeiro é o mundo espiritual e de que a minha mãe não vai morrer, ela vai estar contida no mundo que eu estou contido, só numa faixa vibratória diferente e que ela vai ter acesso a mim e eu vou ter acesso a ela por pensamento. E que isso aqui vai passar e eu vou estar lá com ela, normal. E depois a gente vem junto de novo, a gente vai ter eternidade para se divertir. Quer falar alguma coisa? Ah, tá. Então, tudo isso começa a mudar, né? Porque tudo isso partiu do Deus perfeito. Eu estou vendo razão em todas as outras coisas, estou vendo explicação para as coisas. Então por que eu estou passando por esses sofrimentos? Vale a pena eu viver toda essa vida aqui? Eu estou vivendo toda essa vida e depois tudo vai acabar? Não. Por quê? Porque tem um fim. Tudo isso tem um propósito, porque Deus é perfeito, então tem que ter um propósito para nós. Então, eu não posso perder o que eu aprendi. Eu vou deixar o meu envoltório e vou continuar com aquilo que eu aprendi. Eu vou seguir, porque senão Deus não seria justo. E se Ele não é justo, Ele não é perfeito. Então você vê que tudo começou lá num Deus perfeito. Né? Então, alguma coisa dentro de mim tem que sobreviver ao corpo. Tem que sobreviver. Para ela poder seguir o seu caminho, para poder ter uma finalidade. Então o Espiritismo acredita, sim, filosoficamente e depois comprovadamente, na imortalidade da alma. Alma, no livro espírita, é a mesma coisa que espírito, só que a alma é o espírito que está dentro da carne. Tá? Então, nesse momento, eu sou uma alma. É só uma questão de nomenclatura para saber se você está falando de um ser encarnado ou de um ser desencarnado. Então ele começa a chamar de espírito o que está livre do corpo e ele começa a chamar de alma o que está agora no corpo. Mas é a mesma coisa. Tá? Então, a imortalidade da alma significa que esse Atma, essa essência, essa coisa que anima esse corpo, ele é pré-existente ao corpo e ele vai seguir depois. E essa coisa, ela está sempre aprendendo. Está sempre aprendendo. Então a imortalidade da alma está ligada à evolução, não tem jeito. Por quê? Todo dia eu sou diferente do dia que eu fui anteriormente. Eu sou capaz de tomar hoje decisões diferentes que eu tomei ontem. Só porque hoje eu já aprendi mais coisas. Às vezes eu sou cabeça dura, né? Bato, até que eu falo assim, nossa, não aguento mais, sofri demais, agora eu vou mudar. Claro, é assim. Mas não tem jeito de parar a evolução. É que nem a enxurrada, quando está descendo do lado da calçada. Você fala assim, vou parar a enxurrada. Quem está ali embaixo fala assim, acabou a enxurrada. Mas você parou a enxurrada? Não. Ela só está enchendo. Chega uma hora ela vai sair de novo. A nossa evolução é a mesma coisa. Às vezes a gente entra num estado comportamental que dá a impressão que nós paramos a evolução. Mas na verdade, eu nunca paro a evolução. Parece que eu paro. Mas se eu ficar aqui parado para sempre, eu vou ficar aqui assim, ó. Falo assim, eu não vou evoluir mais, eu vou ficar só assim aqui. E fico horas, fico 24 horas aqui. Vai chegar uma hora que eu não vou aguentar mais de dor na perna, não vou aguentar mais de vontade de ir no banheiro. E vou falar assim, não dá, vou ter que me mexer. E me mexer. Evoluir, sabe por quê? Porque agora eu já sei que eu não posso mais fazer isso. Eu não aguento ficar assim. Então eu evoluí, não tem jeito. O que eu fizer eu estou evoluindo.
É uma lei do universo a evolução. Não tem jeito de escapar. Então, se eu analisar no estágio evolutivo, onde eu estou, eu posso falar assim, tá, mas onde que eu estava, de onde que eu venho? Você começa a projetar, virar a luz lá para trás e fala assim, eu devo vir mais ou menos desse lado aqui. Para onde que eu posso ir? Eu posso ir mais ou menos para lá. Então você começa a mudar a sua atitude. Porque você fala assim, se eu estava lá, eu cheguei aqui, então o que eu tenho que fazer aqui para chegar lá? Aí já começa já um pouquinho de mudança interior, né? Então, a imortalidade da alma, depois de Deus, é um grande princípio do Espiritismo. E, consequentemente, a evolução que isso traz. Você vai sempre se tornando uma pessoa melhor. E eu falo para vocês, no final dessa vida, vocês acreditam que vocês já vão estar prontas para habitar o céu? Já vão estar com a evolução prontinha já? Para mim, está bem claro que não. Por que não? Porque eu já tenho 38 anos. Até hoje, eu vejo dentro de mim um montão de orgulho que nesses 38 anos eu não consegui ainda brigar com eles. Às vezes eu falo assim, eu vou ser humilde no meu trabalho, eu vou ter a paciência, não sei o que lá. Chega uma hora que o meu orgulho é muito forte. Eu falo assim, não, eu preciso fazer isso, aquilo. Eu falo assim, olha o meu orgulho aí. Né? A humildade, o egoísmo, né? De falar assim, pô, eu vou abrir mão do meu dia hoje para essa pessoa, né? E vou fazer tudo para ela. Não, mas o meu dia, ai meu Deus do céu, depois de segunda-feira eu vou trabalhar de novo e não vou descansar, né? E como é que faz? Não, eu abro mão de mim e vou fazer isso porque aquela outra pessoa merece. E eu quero fazê-la feliz. Então, tem muito do meu egoísmo ainda forte dentro de mim. A sensualidade, né, é uma coisa assim que vem desde o mundo animal e que a gente tem muito forte dentro da gente e que a gente naturalmente a usa desequilibradamente. A televisão a usa desequilibradamente, os amigos a usam desequilibradamente e agora a gente vai parar um pouquinho, tá? Tomar uma água e a Cleide vai trocar a fita. Bom, nós estávamos falando então da imortalidade da alma e da consequência que isso traz, que é a evolução, né? Hoje, quais são as 3 mazelas da humanidade? Quais são as 3 enfermidades ou 3 coisas mais arraigadas do nosso passado animal? O egoísmo, o orgulho e a sensualidade. Essas são as 3 coisas que nós trazemos por causa das nossas vivências passadas muito forte. Se vocês analisarem as guerras do passado, era por causa dessas 3 coisas. As guerras atuais ainda são por causa dessas 3 coisas. Estava comentando com a Érica esses dias que engraçado, né, que a Helena de Troia é a causadora daquela guerra lá de Troia. Foi uma coisa da sensualidade. Uma coisa do poder. O poder é o que? A busca do poder é muito mais, nada mais é do que satisfação do orgulho e do egoísmo, né? Então, essas 3 mazelas são causa dos nossos sofrimentos hoje, dos sofrimentos atuais. E eles são realmente a raiz de tudo, se vocês forem pensar, né? Fala algum problema nosso, você vai ver que a raiz vai estar no orgulho, no egoísmo ou na sensualidade. Eu vou dar um exemplo que vai derrubar muita gente do cavalo. Por exemplo, a timidez que eu tenho, que todo mundo tem. Sabe o que é timidez? A raiz da timidez está lá no orgulho. Ninguém sabe, né? Todo mundo pensa, ele é tímido, é uma característica dele. Mas não, é a falta de coragem, de capacidade da pessoa de realmente se expor e mostrar quem ela é. Porque ela fica assim, eu não quero que ninguém realmente me conheça. Mas por quê? Porque eu tenho orgulho de como eu sou. Não é uma coisa que eu quero expor. Ai, meu assim. Deus, meu marido. Mas calma, isso é normal. Eu só estou dando um exemplo muito simples para mostrar que todas as mazelas nossas têm raiz no orgulho e no egoísmo, né? Não é errado isso, não é errado. Não dá para a gente pegar uma pessoa daqui e colocar lá. Nós estamos hoje num estágio evolutivo que é essa série primária que nós estamos aqui, né? Não tem jeito de eu pegar alguém da série primária e já colocar lá na 8ª série. Não tem como. Então é normal. Hoje, no nosso nível evolutivo, nós temos orgulho, nós temos egoísmo
e nós temos sensualidade. Não tem jeito, né? Agora, o que o Espiritismo está fazendo é o seguinte: para com o orgulho, para com o orgulho e para a sensualidade. Não, ele só está falando assim: entendam que essas são as 3 principais raízes que levam vocês ao sofrimento. Entendam isso. E comece a trabalhar. Né? Comece a se desapegar do orgulho. Comece a se desapegar do egoísmo. Comece a se desapegar da sensualidade. Principalmente da sensualidade desequilibrada. E você vai naturalmente se espiritualizar. Você vai naturalmente começar a se ver mais livre dos sofrimentos, das mazelas que a matéria te traz. Quando você está livre do orgulho, está livre do egoísmo, você não sofre tanto quando você vê um ente querido viajar, ou um ente querido morrer. Porque você começa a entender que a ordem e a justiça que existe no universo, se está acontecendo assim, é porque é melhor para você. E você começa a falar assim: bom, eu vou entender isso daí então. Então a proposta do Espiritismo é abrir essa luz e falar assim: entenda isso. E comece a se transformar. Porque o mérito, ao contrário do que todo mundo pensa, não está na posição evolutiva que você está agora. Se você é mais evoluída do que eu, não é seu mérito isso. Jesus, ele está numa posição evolutiva maior do que a minha. Eu estou numa posição mais evolutiva, talvez melhor do que um canibal que está comendo gente ainda na tribo lá. Mas nem por isso Jesus é mais bonito do que eu, ou eu sou mais bonito que o canibal. Todos somos bonitos aos olhos de Deus, porque Deus é perfeito e ama todos os seus filhos iguais. A rosa que está aberta não é mais bonita do que o botão fechado ainda. Cada uma no seu estágio evolutivo. Então todos nós somos bonitos como estamos e amados por Deus iguais. Ninguém é predileto. Nem Jesus é predileto de Deus. Nem anjo e nem nada. Todos somos filhos de Deus. E como um pai terrestre ama igual a todos os filhos, Deus que é perfeito ama igual a todos os filhos também. Então estamos bem, estamos bonitos, está tudo certo, está tudo acontecendo como tem que acontecer. Não está nada errado e ninguém é mais evoluído. Ninguém está melhor do que ninguém. Cada um no seu estágio. O mérito de cada um está, sim, no esforço para evoluir. Aí sim está o mérito. Porque se tem aqui um pequenininho em evolução, tem aqui um grande evolução, mas eles estão evoluindo assim, ó. Olha o que vai acontecer. Dá para entender? Esse aqui está evoluindo assim. Olha, esse aqui está evoluindo assim. O mérito está nesse, que está se esforçando para evoluir muito mais rápido. Então, Deus, vamos dizer assim, se Deus fosse uma pessoa, fosse um ser voluntarioso, ele ia ficar feliz com o nosso esforço para evoluir. Né? A gente sabe que não é assim, que é para nós mesmos, não é para agradá-lo que a gente faz porque é melhor para nós mesmos. Então, o esforço de evoluir é onde está o mérito. Tá bom? Então nós falamos de Deus, e falamos da imortalidade da alma, e falamos que como consequência está a evolução. E que se a evolução é o fim, não é quem está lá que é melhor do que quem está aqui. Tem mais mérito aquele que se esforça para chegar lá. Uma pergunta. Mas no caso assim, a gente se esforça, né, pela nossa reforma íntima, pela nossa evolução. Eu acho que também, claro, é pra gente, mas eu acho que Deus, ele fica feliz por isso. Eu acredito também nisso. Eu acredito, né? Uhum. É ou não é? Sim. Né? Deixa eu te explicar por quê. Uhum. Porque um pai, quando ele vê que o filho dele está fazendo uma coisa que vai fazê-lo mais feliz, ele se alegra. Né? E o grande objetivo do pai é formar os filhos. A mãe da Érica ontem falou uma coisa muito bonita para ela. Falou assim: o meu objetivo não é dar nada material para ninguém, para os meus filhos, mas é dar a base moral que eles precisam para poder viver bem na vida. E é lógico que a mãe dela vai se alegrar quando a filha dela agir moralmente, conforme ela gostaria, né? E Deus é a mesma coisa. O objetivo da criação, se ele é a causa primeira, e ele tem um propósito para conosco, né? Por isso da criação. E qual é o propósito dele? É a nossa evolução. Então é lógico que nós, evoluindo, nós estamos fazendo o propósito dele.
Então realmente sim. Só que não é uma pessoa que está lá feliz, sorrindo, porque nós estamos... é só essa a diferença, né? Mas é lógico que é a satisfação do propósito sendo atingido. Tá. Agora nós vamos entrar então num outro tópico, que é em seguida desse, que é um tópico polêmico, que é a reencarnação. Então, por que não existe só o mundo espiritual? Por que nós, já que nós somos criados como espíritos, por que nós temos o contato com a matéria? Por que nós vivemos aqui presos nesse arcabouço aqui e vivemos os sofrimentos da matéria? Por quê? Na verdade, quando os espíritos são criados, eles são criados, como diz no livro dos Espíritos, simples e ignorantes. Eles não são nada. Eles são o que o André Luiz fala no livro Evolução em Dois Mundos, mônada celeste, hausto do Criador. Não é nada, é só uma coisa que surgiu praticamente do nada. E essa coisa, imagina, para chegar na consciência que eu estou até hoje, que eu já tenho hoje, que é o que o André Luiz chama de pensamento contínuo. Eu estou pensando constantemente, né? E eu consigo colocar um pensamento atrás do outro, eu consigo me reconhecer como pessoa, consigo tomar atitudes e colher os frutos depois. Isso é o pensamento contínuo. Um cachorro, um animal não tem pensamento contínuo ainda, porque ele não consegue desenvolver um critério para ele chegar num objetivo. Ele está vivendo aquele momento e ele tem reações, né? Mas nós não, nós já temos esse discernimento, esse planejamento, esse reconhecimento que é conhecido como pensamento contínuo. Mas para chegar nesse nível onde nós estamos hoje, essa mônada celeste, esse nada, esse ser simples e ignorante, ele precisa de estímulos. E ele veio passando, desde a formação do planeta Terra, por estímulos mil. Ele veio passando por calores vulcânicos, ele veio passando por ventos, tempestades, por perseguições de outras espécies. Ele veio se defendendo, ele veio agindo, ele veio buscando. E todos esses estímulos foi criando reflexos nessa mônada celeste. E essa mônada celeste foi sempre, com a ajuda desses estímulos, reagindo e criando padrões de comportamento. E até chegar ao ponto de que ela começou a tomar atitudes preventivas já. Como o João de Barro hoje já faz a sua casa com a porta virada para o lado contrário do vento, né? E já está começando a tomar ações preventivas já. E aí é o conhecimento dessa mônada sendo desenvolvida, que ela já nasce com essa coisa que a gente chama de instinto hoje. Mas é a mônada que está se desenvolvendo. E hoje nós não sabemos que nós viemos do passarinho, se nós viemos do micróbio, se nós viemos... Não, isso não nos é revelado ainda. Mas o que nós sabemos é que nós viemos de um estado muito primitivo para chegar onde nós estamos hoje. E a matéria é o nosso elemento, é o ferrão que está cutucando o burrinho lá, ó. Vamos. A matéria é isso. Então quando eu chego aqui nessa terra e eu preciso comer para sobreviver, eu preciso fazer alguma coisa, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou pensar, eu vou falar assim, eu vou plantar aqui. Ou eu vou falar assim, não, eu vou consertar o sapato dela porque daí ela dá comida para mim. Ou eu falo assim, não, eu vou fazer satélite. Eu falo assim, não, eu vou fazer festa de casamento. Eu vou fazer aquilo. Eu vou fazer alguma coisa porque eu preciso sobreviver. Aqui na Alemanha, se eu não colocar um agasalho, eu morro na rua de frio, né? Eu preciso. Imagina os antepassados tendo que fazer construções para prevenir o frio, tendo que se organizar em sociedade, ficar quentinho, né? Falar assim, olha, eu faço isso, você faz aquilo e a gente consegue fazer uma casa melhor para nós. Todos esses estímulos materiais fizeram a gente evoluir. E é por isso que a gente precisa da matéria. Tá? Porque a matéria é o nosso instrumento de aprendizado. As doenças, as separações, a distância, tudo isso são coisas que vão mexendo com a gente. Então quando a gente olha lá no mundo selvagem, a zebra correndo do leão que nem louca, Deus quis assim. Porque a zebra precisa de elementos para se desenvolver.
E ela tem que estar sempre atenta, ela tem que sempre se organizar em bando, e ela precisa fazer defesa, né? E ela precisa... E esses estímulos fazem essa mônada evoluir. Ela vai evoluindo, vai crescendo e vai cada vez aprendendo mais. Eu não sei de onde eu vim, mas eu com certeza passei por diversos estímulos. E André Luiz fala que foram 2,5 milhões de anos de desenvolvimento dessa mônada para chegar onde a gente está hoje, mais ou menos. Nos anos terrestres. Eu acredito que talvez eu tenha uns 4 milhões aí. Cabeça dura demora mais, né? Mas é assim, brincando, né? Ele falou assim, ungefähr, assim, mais ou menos, é isso. Bom, então, quando eu estou no mundo espiritual, eu não sofro mais as intempéries materiais, eu não sofro mais os estímulos. Eu poderia ficar lá para sempre. Mas sabe-se que quando eu volto para a carne, eu posso entrar em contato com você, que foi uma pessoa que me fez muito mal na vida passada. E que agora eu vou conhecer as suas nuances positivas, né? Porque se você hoje é uma irmã querida minha, que eu aprendi a olhar as suas características positivas, eu vou, quando eu chegar do lado de lá de novo, falar assim, pô, se lá ela me fez isso, em compensação aqui ela me fez isso de bem. Então ela não é só aquilo, ela é aquilo e ela é isso. E eu a amo por isso, porque se ela é aquilo e é isso, ela pode ser melhor. Então eu sou experimentado com pessoas que eu preciso aprender com elas. Eu sou experimentado com pessoas que me fizeram alguma coisa que não gostei para conhecê-las melhor. Ou eu venho hoje numa situação que na vida anterior eu não tinha condições de aprender as lições daquela situação. Como, por exemplo, uma pessoa que está lá na fazenda, no Brasil, arando a terra, né? A disciplina, acordando 4h30 da manhã, ordenando a vaca, arando a terra, duro, que existe muito disso lá ainda, não tem as condições de que um corredor de bicicleta belga tem. Cada um tem uma experiência diferente, tem estímulos diferentes. Mas então aonde está a justiça aí? Aonde está o ensinamento disso tudo? Para que Deus seja perfeito, só existe uma explicação para isso. Eu vou passar por todos os estímulos necessários para eu seguir progredindo. E aquele outro que está lá no campo também vão passar por todos os estímulos necessários para seguir progredindo. Porque não é justo que ele tenha oportunidades diferentes da minha. Ele precisa passar pelo que eu aprendi para ele aprender o que eu aprendi. Não tem jeito. Então, a reencarnação é a oportunidade magna que a criação nos dá de viver diversas situações de estímulos. De viver diversas situações onde eu preciso me sobressair. E mais do que os estímulos, eu posso me conhecer. Eu falo assim, se eu sofro esse estímulo, eu sei que eu reajo assim. Agora, se eu reajo assim, eu tenho essa consequência. E essa consequência eu detesto. Então, na próxima vez, quando eu tiver esse estímulo, eu vou reagir assado. Porque eu vou tentar outra consequência. Então, a reencarnação é a grande ferramenta de evolução do ser. Porque me dá todas as oportunidades. E com ela, eu paro de te recriminar se você é negra. Porque eu falo assim, apesar desse envoltório dela ser negro, o ser que habita essa casa é um ser como eu, que está passando por essa fase negra, como eu estou passando por essa fase branca agora. Eu paro de te discriminar porque você é pobre, porque você não tem as regalias materiais que eu tenho, né? E eu começo a me sentir igual a você. E a humanidade começa a ficar mais humana, vamos dizer assim. Então quando eu começo a entender essas coisas, eu começo a mudar minhas atitudes naturalmente, porque ninguém é melhor do que ninguém. Como a rosa aberta não é melhor que a rosa fechada. Tá? Agora, muitas pessoas chegam com a objeção e falam assim, mas calma lá. Você não pode me dizer que você está usando agora a experiência de uma outra vida, porque você esqueceu tudo. Você entrou aqui do zero. Por que você não lembra então que lá você era sapateiro e que quando você estava martelando a sola do sapato você bateu o martelo no dedo? Por que você está batendo o martelo no dedo aqui de novo? Né? Então essa é a grande objeção da reencarnação, o esquecimento do passado. Mas por que nós esquecemos o passado? Alguém quer falar? Por que nós esquecemos o passado?
O esquecimento do passado também é uma outra riqueza muito grande. Porque vamos imaginar uma situação assim. Eu, para evoluir, preciso me conhecer. Eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber das minhas características para eu poder combater as más tendências. Porque se eu não me conhecer, eu vou combater o quê? Eu vou estar aí só no oba-oba, só beleza. Agora, quando eu sei que eu tenho esse problema para corrigir, eu trabalho positivamente em cima dele. André Luiz falou assim: com o remo da disciplina, nós chegamos no porto seguro da felicidade, da espontaneidade. Com o remo da disciplina, nós chegamos no porto seguro da espontaneidade. Então, com o meu conhecimento, com o conhecimento de mim mesmo, e sabendo das minhas más tendências e trabalhando nelas, eu consigo chegar espontaneamente a ser uma pessoa melhor, né? E sofrer menos. Então, veja bem, eu vou colocar aqui agora um bolo delicioso em cima dessa mesa. Estou saindo na câmera. Vou colocar um bolo delicioso em cima dessa mesa. E vocês todos são meus filhos, tá bom? Vai chegar os convidados depois para a festa de aniversário. E entre vocês, cada um tem uma personalidade, uma individualidade. Entre vocês existem aqueles que estão loucos para passar o dedo no bolo e comer. Todos vocês estão loucos para passar o dedo no bolo e comer. Alguns de vocês já entenderam que vai ser muito desagradável para a visita e ver o sinal do dedo passado no bolo. Outros de vocês não estão nem aí com a visita e que vai ver o sinal de passar no bolo. O que mais importa para vocês é satisfazer a necessidade de passar aquele gostinho gostoso aqui na garganta agora e que se dane os outros. Nessa hora o meu egoísmo fala muito mais alto e eu não estou nem aí para a impressão que os outros vão ter. E eu sou o pai de todos vocês e deixo vocês todos aqui na sala. Eu ponho uma câmera ali no cantinho observando vocês e vocês não sabem disso. E o bolo, vocês estão sentadinhos esperando as visitas e o bolo delicioso está aí. Vai ter alguns dos filhos que vão falar assim: não tem ninguém olhando, eu vou passar o dedo nesse bolo. Passa o dedo no bolo e come. Vai ter outro filho que vai falar assim: eu não vou passar o dedo no bolo, porque vai que minha mãe colocou uma câmera aqui, ela vai estar me observando. Se não tivesse a câmera ele ia passar. Mas ele já imaginou, eu não vou passar porque ela pode ver. Depois vai ficar sujeirinho embaixo da minha unha, ou ela chega na hora que eu estou passando e ele não passa de medo, né? E vai ter o outro de vocês que vai falar assim: não tem nada a ver uma visita chegar e ver sinal de dedo no bolo. Eu vou aguentar a minha vontade, meu egoísmo e não vou passar o dedo no bolo. Então veja bem, 3 características. Qual das 3 é a melhor para a mãe se sentir feliz? É aquele filho que entendeu a mensagem, que entendeu e tomou a atitude consciente, não é verdade? Uhum. Entre nós aqui na Terra, nós estamos aqui na sala do bolo. Nós esquecemos o passado e nós não sabemos o que aconteceu do lado passado, não sabemos onde está a mãe, não sabemos se tem câmera e não sabemos nada. Eu posso fazer o que eu quiser. E eu vou tomar a atitude que eu quiser agora e depois, quando eu assistir o filme, eu vou saber se eu passei o dedo no bolo, se eu não passei, se eu não fiz por medo ou se eu fiz porque realmente eu já sei que não se pode fazer. Porque se eu tivesse aqui encarnado, lembrando do meu passado, eu ia falar assim: eu não vou passar o dedo no bolo, porque lá no passado eu passei o dedo no bolo e a minha mãe me sentou o rei, né? Então, eu esqueci de tudo. E agora eu estou realmente sendo testado quem eu sou de verdade. Eu posso fazer o que eu quiser, porque eu nem lembro do meu passado, eu nem lembro se tem alguém me vigiando, eu não lembro nada. Então, o esquecimento do passado é uma ferramenta que deixa você agir livremente. E quando você age livremente, sem as cobranças, sem saber que quando você fez isso a consequência foi essa, você vai fazer livremente o que você é, do jeito que você é. E aí nessa hora você se conhece. Entenderam? A lógica do esquecimento do passado é a maior ferramenta de aprendizado de si mesmo. Então, eu esqueci que na vida passada eu fui um matemático eminente. E eu esqueci até como é que faz soma, porque eu tive que aprender tudo de novo. Porém, eu trouxe comigo toda a bagagem espiritual que eu tinha antes. Apesar de eu ter esquecido as coisas superficiais, mas a bagagem de espírito chegou aqui. Quando você vai para
quando você está estudando, você está anotando no seu caderno tudo que você está aprendendo, não está? Na escola? Algumas coisas que estão no seu caderno já entraram dentro de você. Quando você vai para a sala de prova, você deixa o caderno para fora da sala. Quando nós encarnamos, nós deixamos o caderno para fora da sala. Caderno da outra vida. E nós entramos na sala só com nós, conosco mesmo. Agora eu vou entrar com o que eu sou, com o que eu me transformei. Então, o esquecimento do passado é deixar o caderno fora da sala de prova. Eu entro sem o caderno e agora eu vou escrever aqui o que eu sei de verdade, que está na minha cabeça. Deu para entender essa comparação? E o caderno ficou. Agora eu não posso mais chegar lá e colar. Fazer, porque isso aqui não é eu, é o meu caderno. E aquela fórmula matemática que eu aprendi, aquelas coisas, é no meu caderno, ficou para trás na outra vida. E eu entrei nessa vida só porque eu sou, com a minha essência. E agora eu vou me testar e vou me conhecer. Então o grande objetivo hoje no nosso nível espiritual, a gente reencarnar, é nos conhecer. E por isso da reforma íntima ser uma coisa tão importante. Porque se eu não me conhecer, se eu não me reformar, se eu não melhorar, eu fico vindo aqui, nessa série sempre. Enquanto os meus entes queridos vão progredindo. Eu vou ficando, eu vou ficando, eu vou ficando, eu vou sofrendo. Até que chega uma hora eu falo assim, não quero mais, eu quero progredir também. E aí eu vou buscar isso daí. Captado? O esquecimento do passado. Então, quando a gente vê o bolo na frente, nós não vamos passar o dedo. A gente vai ter... Nós não vamos passar o dedo do terceiro filho. Exatamente, porque a gente sabe que não é bom, e não porque estão nos vigiando. Desculpa aí, a Aninha está querendo fazer uma pergunta, pode? Faça. Eu quero saber assim, por exemplo, quer dizer que na outra vida a gente não traz nada, não se lembra de nada, nada. Das coisas que estão escritas no caderno, não. Você só lembra daquilo que realmente ficou dentro de você. Da mudança e da sua atitude como espírito, da sua personalidade, fica. Do que é mais forte. É, né? o que é você. Quem é você? Esse fica. Agora, onde você morava, que cor que era a sua casa, e uma forma matemática, ou como que faz um ponto de crochê, tudo isso aqui é o que estava no caderno, você deixa pra lá. Porque, você assim, entra... às vezes, né, assim, acontece comigo assim, coisas que eu já estive, assim, eu digo, eu já vi isso, ou eu já estive aqui. Isso pode acontecer assim, na outra vida, eu estar na mesma situação, ou eu já estive aqui, ou assim, não. É realmente assim, se você for falar... É muito improvável que você esteja naquele lugar com aquela pessoa vivendo, passando naquela esquina e vendo aquela flor e aquele passarinho ali. Entendeu? É bem improvável. O que acontece é que nós temos um planejamento de vida. E que muitas vezes, por causa da nossa capacidade, do nosso estado evolutivo, nós conseguimos, junto com os instrutores espirituais, definir algumas situações que nós vamos passar. Alguns pontos chaves onde nós vamos passar. E às vezes você passa naquela situação e isso te reaviva a memória. Só que te reaviva a memória de uma forma superficial, como se você tivesse visto aquilo ali mesmo. Mas na verdade, é como se você sentisse o cheiro de alguma coisa e te relembrasse alguma coisa do passado. Quando essa coisa do passado vem na sua mente, você olha aquilo ali e fala assim, é a mesma coisa. Mas não é. É que você ali teve um estímulo de alguma coisa que... talvez esteja no seu planejamento, alguma coisa assim. E você associa como pensando assim, eu vi esse santinho aqui. Mas não é isso. Desculpa, viu? Não é santinho não, é estatinho. É uma palavra que veio na minha cabeça. Eu vi... sim, é um anjinho. Então, eu vi esse anjinho. Mas não é que você viu o anjinho. Na verdade, quando você viu o anjinho, ele te levou para uma atmosfera mental onde você sintonizou com um estado que talvez estaria nos seus planos, ou que talvez estaria, que é marcante para você. E você fala assim, eu já vi o anjinho, mas não é isso. Então, entendeu? Não tem nada a ver com a outra vida que você... Mas algumas pessoas lembram, né? Tem esses quadros de visões, mas é raro. Eu tô falando assim... É coisa comum, né? Comum não, realmente isso. é raro. Deus permite algumas vezes, algumas coisas. Existem, por exemplo, como a Cleide está falando, de pessoas que são assim, com mediunidade muito ostensiva, ou missionários, ou alguma coisa, que realmente esses estão em um outro nível e não no nível nosso da massa. Né? Aí é diferente. Essas pessoas conseguem realmente entrar num nível de detalhe maior durante a execução do planejamento.
Mas eu estou falando assim de uma maneira da população geral do planeta. É mais a atmosfera que isso relembra, alguma coisa assim. E um sonho? Se você tem um sonho, por exemplo. Você não sonha que você está vendo aí, a coisa que aconteceu no passado? Eu já estava falando isso também. O sonho é como se, quando nós dormimos, nós relaxamos o laço que prende o espírito à matéria. Então esse laço é relaxado. Quando ele é relaxado, o espírito tem mais liberdade. Quando ele tem mais liberdade, ele interage mais com o plano verdadeiro, que é o plano espiritual. Quando ele interage, ele ganha experiências, ele troca experiências, e ele vive emoções do lado de lá também, vive conhecimentos, ensinamentos. Mas quando o laço é estreitado de novo, apertado outra vez para ele voltar para o corpo, essa informação pode vir de uma forma mais clara ou confusa. Porque a informação é passada do campo completamente sutil para o campo material, né? E às vezes isso é confundido com as correntes nervosas do corpo, com o que a mente trabalhou o dia inteiro. Mas às vezes tem algum significado. E pode ficar muito confuso. Outras vezes, dependendo do seu estado, você pode trazer a mensagem de uma forma certa, mais clara. Isso. Então, é possível que o sonho te traga uma realidade mais verdadeira, te traga uma informação mais real do que você pode imaginar. Como é possível também que seja uma coisa completamente ilusória. Tudo isso o autoconhecimento ajuda, né? Se você começar a analisar criteriosamente isso e ligar isso aos fatos do seu dia, ligar com o seu comportamento, com a sua vibração, você começa a separar. Você começa a falar assim, bom, isso tem muito a ver com a descarga nervosa da minha semana. Isso tem muito a ver realmente com alguma coisa mais espiritual. Então isso também é autoconhecimento para você, muita leitura, muito aprendizado para você começar a enxergar melhor. Mas o espírito relaxa do corpo e tem relacionamento com o plano espiritual, sim. Uma pergunta. E quando a gente dorme, nós dormimos e, tipo assim, a gente dorme bem, né? Um exemplo, digo assim, durmo bem, muito bem. E eu não sei se eu sonhei, se eu não sonhei, e acordo muito bem, mas não lembro de nada. Será que é porque eu não lembro de nada porque eu não sonhei? Ou porque eu sonhei e eu não posso lembrar de nada? Eu acho que... É meio confuso isso. Como eu é acho isso? que as duas coisas são possíveis. Né? Tudo é possível. E eu já li livros onde você vê os dois casos. Existem casos que o espírito sai do corpo e dorme do lado do corpo. Existe caso onde ele vai trabalhar ativamente, o corpo está tão anestesiado, tão profundo, que ele volta e essa sintonia é feita tão casada, tão perfeita, que ele realmente não lembra mais do que aconteceu do lado de lá, mas ele teve uma noite super ativa do lado de lá. Eu acho que tudo isso é possível, as duas coisas são possíveis e é difícil separar. Tá? Não significa que você, por ter dormido um sono super pesado e não lembrar de nada, que você não tenha tido uma atividade super forte do lado de lá. Isso pode, como vagarosamente, ir mudando o seu ânimo no dia, sem você perceber. Se você acordar porque você teve um sonho, porque você teve uma noite super brigando com a sua sogra, ou não sei o que lá, pode ser que você acorde e tenha um dia agitado, parecido, porque você está na mesma faixa vibratória. Então às vezes isso influencia no seu dia sem você perceber até. Entendeu? Mas isso daí eu não tenho como avançar muito nesse terreno, porque eu não estudei muito, mas eu só posso dizer que é possível e que a chave para isso é o autoconhecimento. Mais do que isso, mais longe do que isso, eu não tenho muito conhecimento para passar. Tá? Deixa eu ver aqui onde que eu estava. Beleza. Então, na reencarnação. Um outro princípio do Espiritismo é o livre-arbítrio. Quando você é criança espiritual, a sua liberdade de ação é reduzida. Como as crianças hoje. Eu assustei quando a Cleide falou assim pra mim. Eu falei assim, eu estava lá na evangelização das crianças e falei assim, Cleide, o Davi saiu correndo na rua a hora que acabou a reunião.
Aí eu falei assim, e eu saí correndo atrás dele e não consegui pegar. Aí eu cheguei suando com ele no colo, né? Ela falou assim, imagina, pode deixar. Ele vai até ali na esquina, e ele adora, e ele volta depois pra cá. Eu falei assim, nossa, ele já tem um livre-arbítrio maior que as outras crianças. Ele já tem mais liberdade, porque ela confia, ela sabe quem ele é. Então ela já pegou e abriu um pouquinho mais do quintal pra ele. Entendeu? Mas outras crianças, se ela sai correndo na rua e ela entra na frente do carro, ou se ela vai arrebentar todo o jardim do vizinho, o que a mãe faz? A mãe fecha, não deixa. O livre-arbítrio é reduzido. Nós somos crianças espirituais ainda. Nós só temos 2,5 milhões de anos. Não é nada perto da eternidade. Então, o que nós temos hoje? Uma certa liberdade de decisão, uma certa liberdade de planejamento, de ação. Mas isso é muito pouco. Eu quero, por exemplo, agora, sair daqui da Terra e ir lá em Marte. Eu consigo? Eu não consigo. Estou preso dentro desse corpo, a força da gravidade está me puxando aqui e eu não consigo. Eu estou aqui no quintalzinho que Deus me colocou. E falou assim, tá, aí nesse quintalzinho você tem os elementos que você precisa agora para poder evoluir e aprender as coisas que você precisa. Conforme você vai aprendendo mais, eu vou abrindo as portas do quintal para você. Eu vou deixando você correr na calçada livremente. Entendeu? Então hoje, nós sabemos que nós temos livre-arbítrio em certos aspectos, mas nós já sabemos também que nosso livre-arbítrio não vai muito longe. Tá? Nós não conseguimos evitar a morte. Não tem jeito de evitar a morte. Né? Nós não conseguimos até hoje fazer um mundo justo. Né? Os pobres sempre existirão, Jesus falou. E por que é assim? E por que o leão corre atrás da zebra? E por que é assim? Por que é assado? Eu não consigo influenciar em muita coisa. Então hoje o meu livre-arbítrio está meio que configurado dentro de algumas atitudes que eu posso tomar e algumas reações que eu posso receber. Tá? Mas eu tenho o livre-arbítrio. Tá? Então eu posso tomar uma atitude de estudar alguma coisa ou não estudá-la. Isso eu tenho livre-arbítrio para fazer. E eu já sei que se eu estudar vai ter consequências, se eu não estudar vai ter outras consequências. Eu sei que se eu plantar espinho, eu vou colher espinho. Eu sei que se eu plantar flores, eu vou colher flores, né, depois. Então algumas atitudes eu já posso. E o Espiritismo fala o seguinte, use o seu livre-arbítrio para que você colha no futuro coisas felizes. Então use o seu livre-arbítrio para que as suas ações de hoje tragam reações de felicidade no futuro. Então esse é um grande princípio do Espiritismo. Tá? Não dá para entrar muito em detalhe nisso agora. Que fala a linguagem bem assim, popular, né? A gente colhe o que planta, né? O que fala a gente ouve no Brasil muito. Justiça, né? Eles sabem, a gente faz pelos próprios atos, nós somos responsáveis por ele. Isso é livre. Eu me lembro, que eu ainda estava no Brasil, que eu vi essa frase de aí a cabeça dava, parafusava, né? Dizer como é, colhe o que planta. Hoje em dia, quando você passa realmente a se perguntar, né? Eu vou dar um exemplo bem bobo. Chega no balcão de uma loja. O cliente chega e fala assim, quanto custa aquela coisinha verde que está ali? O atendente fala assim, o preço está escrito lá. E continua trabalhando. Você faz assim, ok. Respiro. O preço está escrito lá, mas eu não sou desse país, eu não sei ler. Poderia falar para mim? Aí ele fala assim, tá, desculpa, esse é um exemplo real, né? Aí você já, né? Aí quando você sai, você já não fala obrigado para ele. Você não fala obrigado, nem tchau, nem nada. Ele fala, ele viu que ele fez uma coisa errada, ele fala para você assim, obrigado, tchau. Você já vira as costas e sai assim. Aí esse dono do estabelecimento fala assim, tá vendo? Por isso que eu tenho que ser grosso com as pessoas. Olha como elas são grossas comigo. Na verdade, ele não sabe que ele causou essa grosseria, né? Antes. 2 pessoas estão no restaurante, no mesmo restaurante, atendidas pelo mesmo garçom. 2 estão super felizes, ficaram amigas do garçom e estão adorando a tarde. As outras estão assim, demora para atender a comida. A comida veio fria. Aí não sei o que lá, tá sujo ali naquele canto. Tá sofrendo, né? Tá ali. É você, a sua ação causando as reações. Essa é a terceira lei de Newton. Ação e reação, não tem jeito. É uma lei da natureza.
Tá bom. Agora vem uma perguntinha. As conversinhas. Uma perguntinha para vocês. Nós já sabemos então da pluralidade das existências. Eu vivo diversas experiências. Nós sabemos que eu sobreexisto a esse corpo que perece, do lado de lá. Eu já sei que eu tenho um certo grau de liberdade nas minhas ações e eu tenho consequências com relação a isso. Eu já sei que existe uma ordem no universo e que o ser que criou essa ordem tem um propósito para com nós outros. O propósito da evolução, do desenvolvimento do amor em nós. Agora, mas o universo, ele estudado hoje, ele tem a galáxia mais distante, a supernova mais longe observada pelo telescópio espacial, está a 15 bilhões de anos daqui, se a gente viajasse daqui até lá, na velocidade da luz para chegar lá. E só existe essa Terra pequenininha aqui. Como que é isso? Existe vida em outros planetas? Então, um dos princípios do Espiritismo é mostrar que se Deus é perfeito, Ele não faz nada inútil. E que Ele não vê utilidade em uma estrela existir lá há 20 bilhões de anos somente para recrear a minha visão aqui. Então, com certeza, essa estrela está lá por algum motivo. Tá? A formiguinha que traz a folhinha da árvore, põe dentro debaixo da terra, tem algum objetivo essa formiguinha estar ali. O vírus que está no ar tem algum objetivo disso daí. Tudo que existe tem um objetivo na natureza. E se tudo que existe tem um objetivo na natureza, aquele planeta insignificante que eu nem o vejo a olho nu, tem algum objetivo. E o Espiritismo nos mostra que ele não está lá só para nos agradar, que ele está lá porque existe, ele está dentro do propósito. E que se ele está lá por um propósito, pode ser que lá exista vida nesses planetas, que está sendo desenvolvida com as mesmas, como fala, com os mesmos estímulos que nós estamos sendo desenvolvidos aqui. Existem outras mônadas celestes que estão lá sofrendo as transformações da matéria, as intempéries, e sendo desenvolvidas também. E nada impede que, já que eu sou imaterial como espírito, que eu viva aqui uma experiência e que eu viva lá outra experiência. Nada impede que eu viva os estímulos daqui e viva os estímulos de lá. Então, para o Espiritismo, há muitas moradas na casa de meu Pai, como dizia Jesus. Há realmente infinitas moradas. E o universo está povoado de seres espirituais e de seres que estão vivendo experiências na matéria. Nem todos os planetas há espíritos vivendo experiência material. Mas não significa que ali não existem colônias, que não existem desenvolvimento, que não existem agregações espirituais. Mas alguns outros existem realmente espíritos que usam dos estímulos da matéria para poder evoluir ali. Tá bom? Então existem mundos outros onde há vida material e onde não há vida material. Mas a vida espiritual está por todos os lados, porque nada é inútil na natureza. Então, essa história de extraterrestre aí, tem muita fantasia, tem muita ficção. Se eles vão chegar aqui ou se a gente vai chegar lá algum dia, isso cabe à ciência mostrar pra gente. Mas que, filosoficamente, faz sentido existir vida em outros planetas e o Espiritismo aceita isso filosoficamente, e mais do que isso, ele revela por outros espíritos superiores que realmente existe vida em outros planetas. Tá bom? Então, o Espiritismo sabe, pela compreensão filosófica e pela revelação que existe. Tá bom? Então, esse é um outro princípio da doutrina espírita, a pluralidade dos mundos. E o último princípio que eu deixei pelo final porque ele é o mais polêmico, tá bom, nós já vimos que existem espíritos do outro lado, que são nada mais e nada menos do que as pessoas que estavam aqui e que vão voltar para cá, ou seja, eu sou um desses também. Agora, o princípio do Espiritismo o Espiritismo surgiu porque existe uma característica. Aquele mundo, o mundo, vamos chamar de outra dimensão, ou a quarta dimensão, ou como vocês quiserem, o mundo, a dimensão da mente,
ela engloba esse mundo aqui. E se ela engloba esse mundo, ela tem acesso a esse mundo aqui. Como esse mundo material está dentro do outro mundo, que é o mundo verdadeiro, o outro mundo tem conhecimento e capacidade de interagir com esse mundo, de interferir nesse mundo. E esse é um outro princípio do Espiritismo. Então existe a comunicabilidade com os espíritos, como nós vimos no começo desse estudo de hoje. Os egípcios, os chineses, o José lá do Egito, né? Jesus falando com Elias e com Moisés, a Idade Média da Joana d'Arc. Existe a comunicabilidade com os espíritos, isso é um fato. E o Espiritismo, ele veio, acolheu esse fato e falou assim: se a comunicabilidade com os espíritos é um fato, está na lei da natureza, então muitas coisas que a ciência tradicional não pode explicar, nós podemos explicar agora. Porque quando Jesus faz uma cura, ele, com a fé dele, ele transporta elementos espirituais, elementos sutis à nossa observação material, que vão interagir com a constituição física daquela pessoa e vão beneficiar as células e vão transformá-las e vão deixá-las em estado sano. Porque ele, como espírito superior, tem um conhecimento que hoje nós não temos. Ele sabe manipular as forças espirituais, as forças da natureza que hoje nós não sabemos. E ele manipula e aplica. Como quando o português, quando descobriu o Brasil, chegou para o índio e mostrou o espelho para ele, ele olhou ele assim no espelho e falou assim: nossa, isso daqui é magia, é milagre isso daqui. Ou quando ele viu uma arma, daqui, ele apertar um botão e a ave cair no céu, o índio falou assim: isso é um milagre, né? É um milagre. Ele tem uma força sobrenatural. Hoje, quando nós observamos Jesus fazer uma cura, a gente fala, é um milagre, ele tem uma força sobrenatural. Mas não, é porque ele sabe manusear elementos que hoje nós não sabemos, mas que tudo faz parte da lei natural. E por isso que o Espiritismo fala que o que hoje as pessoas chamam de milagres não são revogação das leis da natureza, mas sim são a aplicação das leis da natureza que nós não sabemos aplicar. Só espíritos superiores sabem. Por isso ele fala, não existe milagres. Porque o que existe são aplicações de leis que nós ainda não conhecemos, mas que as leis estão aí. Então, onde que eu estava? Eu me perdi. Comunicabilidade dos espíritos. Então, o Espiritismo mostra que essa interação entre os dois mundos é possível. E que você pode utilizar isso em favor da humanidade. Basta você ser responsável. Nós não estamos acabando de descobrir agora a clonagem? Se nós vamos utilizar isso responsavelmente ou não, cabe a gente, né? Nós podemos utilizá-la irresponsavelmente e sofrer as consequências disso depois. A comunicabilidade com os espíritos está aí. Se nós vamos utilizar isso responsavelmente ou não, problema nosso, e nós vamos sofrer as consequências disso depois. Mas que ela faz parte das leis do universo, ela faz. Agora, cabe a você utilizar responsavelmente. Tá? Se você utiliza irresponsavelmente, você vai atrair a companhia de espíritos desagradáveis que vão tornar a sua vida um inferno. Né? Então, tá bom, ela é uma lei, é possível, você faça o que você quiser. Agora, se você quiser ser sério, se você quiser estudar, progredir, fazer o bem, você vai ter em volta de você espíritos sérios, bons, que te vão favorecer o crescimento e as reações felizes para a sua vida. Né, Cleide? Bom, então esse é um outro princípio do Espiritismo, que é a comunicabilidade dos espíritos. Eu vou parar por aqui. Nós já vimos 5 aspectos do Espiritismo, que são cinco aspectos bem abrangentes. Não dá para entrar em detalhes, né? Já vamos para 2 horas de palestra. E eu só queria, agora, passar a mensagem final para vocês. Que falar que
O Espiritismo, ele é, mais do que tudo, uma dádiva de Deus para com a humanidade, porque se nós formos observar, a maioria da humanidade, a maioria dos seres humanos não tem ainda condição de entendê-lo e de fazer bom uso dele. Tanto é que o próprio nome Espiritismo já está difundido como uma coisa ruim, negativa na sociedade, né? Então, por quê? Porque você vê daí a perversidade da mente das pessoas. Ele surgiu com uma coisa tão bonita, tão organizada, e hoje virou o que a sociedade quer que ele virasse, né? Criou uma imagem negativa desse nome. E agora, para a gente poder se safar, muita gente está usando assim, é kardecismo, é espiritismo mesa branca, é espiritismo de Kardec, não sei o quê. A verdade é que ele foi criado e a palavra espiritismo surgiu para definir essa nova doutrina. Só que as pessoas começaram a levar essa doutrina, esse nome, para as mazelas dela e para seus erros e seus apegos, e aí já denegriu o nome também. Mas não tem problema, porque o próprio Jesus também teve os seus fariseus, os seus levitas, os escribas, e que não entendiam a sua mensagem. O Espiritismo está aqui também com nova mensagem, e também tem os fariseus de hoje, os escribas de hoje, que também não entendem e que vão defamá-lo. É normal isso daí, faz parte da evolução. Agora, se você quiser avaliar realmente quais são os espíritos que estão por trás dessa doutrina, dessa doutrina, dessa conjunto de ideias, é só você comparar com as outras que estão por aí. Os espíritos bons não incitam a matança por defensoria de ideias. Os espíritos bons não incitam o acúmulo de bens materiais e nem templos luxuosos. Os espíritos bons não incitam guerras em nome de Deus. Os espíritos bons não incitam sacrifício ou que uma pessoa seja assassinada em nome de Deus. Isso não pode ser Os espíritos bons estão sempre nos mostrando que é o caminho da abnegação, do entregar-se a si mesmo para os outros, fazer para os outros o que você queria que eles fizessem para você. Então aí está a beleza do Espiritismo, e aí por isso você vê a ordem dos espíritos que estão encabeçando esse movimento. Porque não são espíritos que estão acumulando dinheiro, ou que estão não sei o quê, ou que estão acumulando, criando bens materiais. E a outra coisa é realmente a transformação que isso traz na vida da gente. Se ele não é capaz de me transformar, se eu só passei estudando toda a minha vida, tá bom, eu não vou falar que eu não evoluí, porque não é verdade, eu realmente evoluí, porque o estudo realmente é uma porta para a transformação moral. Mas a verdadeira introspecção do Espiritismo é quando você começa a agir espiritualmente falando, né? É quando você começa a transformar isso em atitudes para com o seu próximo, para com a sociedade, e fazer as coisas acontecerem. Então o nosso grande objetivo aqui é realmente que isso essa semente venha a fazer que a gente seja atores, né? E não atores principais, e não coadjuvantes. A gente realmente venha a agir e transformar, porque senão a gente vai estar ainda engatinhando. Tá bom? Teve uma coisa, né? Acho que há um mês atrás, não sei bem, que a gente viu o DVD, né, do Divaldo. Aí meu marido estava, ele disse, você não quer ver não? Então tá bom, vou dar uma sentada, vou dar uma olhada. Aí ele olhou um pouco, disse, não, você não tem que subir, né, com o computador, tem muita coisa para terminar. Aí passou uns dias, uma semana, ele fez assim. Aquelas coisas que vocês ouvem, né? Sim, falar aquelas coisas que vocês ouvem. Ainda bem que estava traduzido, né? Aí eu fiz, o quê? Mas não sei por que vocês ouvem aquilo, porque eu acho assim uma coisa lógica, né? Que a gente tem que ser
assim como ele está falando. Olha só. Ele, né, meu marido, fez assim, eu disse, exatamente. Normalmente nós temos que ser assim, mas normalmente nós não somos. Aham. Nós nos comportamos de outra maneira. Ele vai, isso tá vendo? Por isso que é interessante ouvir, é muito, assim, é fantástico. É uma lição de vida que ele dá, assim, incrível. Normalmente a gente deveria ser assim, como você está falando. Porque eu acho uma besteira. Eu digo, não é besteira. Fazer é mais difícil. E é aí que está o verdadeiro espírito. Aí ele aquele para que faz. isso. Exatamente. Normalmente você não se comporta assim como ele está falando, ou nem eu, não porque talvez a gente não queira, sei lá, automático, a ignorância que ainda a gente tem, né? Porque somos seres imperfeitos ainda. Mas a gente, né? Normalmente a gente deveria ser tudo aquilo ali que Divaldo está falando. Não, e Jesus falou assim, orai e vigiai. Por que ele falou isso? Porque a gente se perde, a gente não tem farol, fica uma embarcação perdida ali, ó. Vou pra lá, ventando pra cá, vou pra lá. A gente precisa o tempo todo estar se policiando, orando e vigiando, porque senão você sai do caminho, não tem jeito. Então, claro que a gente tem que estudar, tem que ver vídeo, tudo, pra gente... Porque é muito fácil se perder, né? Para realmente montar uma ideia e ir naquilo, né? Como diz, no caso, montar um trilho e vocês seguindo. Exato. Então tá bom, gente, acabou.